boa noite a todos, aos vereadores, às vereadoras, a quem nos assiste pela internet, ao que está nos assistindo presente. E dando a boa-vinda a todos, eu invoco a presença de Deus e considero aberta a 6ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arealva. Gostaria de fazer a leitura do Salmo de número 8 da Bíblia Sagrada. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu sustentastes força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazeis com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e o peixe do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Palavra do Senhor. Eu gostaria de convocar, pedir ao senhor secretário Vanderlei, se possível, fazer a leitura da ata da 5ª sessão ordinária no dia 4 de abril. Ata da 5ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arealva no ano de 2016. Aos 4 dias do mês de abril de 2016, em horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arealva, sob a presidência do senhor vereador Anderson Pontes Jorge, foi realizada a 5ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arealva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores e, em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 3 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou do primeiro secretário Vanderlei Rissato a leitura da ata da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de março de 2016. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Após a leitura, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura das indicações escritas, que são as seguintes. Indicação número 4, 2016, datada de 4 de abril de 2016, de autoria da vereadora Julineide Batista Marcos, que indica a necessidade da iluminação pública na rua Júlio Evangelista, onde é situada a EMEI Benedito de Amaral Campos. Indicação número 5, datada de 4 de abril de 2016, de autoria do vereador Anderson Pontes Jorge, que indica ao senhor prefeito a necessidade de se nomear a rua, que no momento se encontra como projetada M, citada no bairro José Ricardo, com o nome do senhor Nelson Scuteri. Prosseguindo, o presidente deixa a palavra livre para indicações verbais dos nobres vereadores. O vereador James, no uso da palavra, diz que gostaria de indicar o conserto de estradas rurais no bairro Queixada, em decorrência de reclamações da população que dela se utiliza, e também diz que já havia feito esse pedido aos fiscais da prefeitura. Diz que nem a ponte do local foi consertada ainda. Pede mais atenção do senhor prefeito e dos fiscais quanto a isso, pois a estrada está intransitável. O vereador Carlos, no uso da palavra, diz que vai falar novamente sobre o problema da iluminação pública, já que todo dia chegam reclamações novas sobre a troca de lâmpadas queimadas que não são feitas, e diz ter perdido a conta de quantas vezes já falou sobre isso nas sessões. Diz que há reclamações desse tipo também em Santa Isabel, na rua Amaro Sardinha e em outras
e fala que em Arealva também está com esse problema. Diz não saber mais o que fazer ou o que falar para que isso seja resolvido. Diz que eles, vereadores, pedem e não são atendidos, e com isso a situação fica difícil de ser resolvida. Sobre outra questão, fala sobre um decreto que foi feito no final de 2015 pelo Executivo Municipal sobre o aumento da carga tributária no momento em que se vai registrar a propriedade rural. Diz que reclamação sobre isso chegou até ele e diz que é preciso averiguar o assunto. Diz querer uma cópia desse decreto por questões de transparência pública. A vereadora Julineide, no uso da palavra, diz ter também algumas reclamações a fazer. Diz que ela própria foi à prefeitura e fez uma requisição para a troca de lâmpadas queimadas no prolongamento da Avenida São Pedro e também em outros lugares da cidade que tem muito mato e locais escuros. Diz que várias vezes já foi cobrada quanto a isso. Reclama também do buraco existente na rua Arthur Hobbiton com a esquina da Domingos Marques, que está causando transtornos. Pede que mais limpeza na cidade, já que a mesma está cheia de mato e buracos. Pede encarecidamente que haja medidas contra isso. Não havendo mais manifestações por parte dos senhores vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 11/2016 e do projeto de lei número 14 de 30 de março de 2016 que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. Após a leitura, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. O vereador Vanderlei, no uso da palavra, diz que com relação a este projeto, é normal que venham projetos como estes, de troca de fichas e contas, mas que o mesmo chegou a eles na data de hoje e em cima da hora. E diz que vai ser preciso seguir aqui a lei orgânica e o regimento interno da Câmara, pois os projetos precisam chegar a eles com o mínimo de 48 horas de antecedência. Pede que este projeto e os demais sejam encaminhados para estudo para que eles possam ter melhores conhecimentos sobre eles. O presidente diz então que realmente os projetos chegaram no final da tarde de hoje e realmente o regimento interno diz que são necessários 48 horas de antecedências para a entrega dos mesmos e diz que vai deixá-los para estudo, mas que vai dar entrada em todos os projetos na sessão de hoje, pois alguns necessitam serem votados com urgência até o dia 7 de abril e provavelmente será discutido em sessão extraordinária. Não havendo manifestações dos pares, o presidente deixou o citado projeto em estudo. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 12/2016 e do projeto de lei número 15, de 30 de março de 2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para incluir elemento de despesa ao orçamento anual. Após a leitura do projeto, o presidente diz que deixará o mesmo para estudo. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 13 de 2016 e do projeto de lei 16 de 30 de março de 2016, que dispõe sobre suplementação de verbas no orçamento em vigor. Após a leitura do projeto, o presidente diz que deixará o mesmo para estudo. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 14 de 2016 e do projeto de lei número 17 de 30 de março de 2016, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 15 de 2016 e do projeto de lei número 19 de 31 de março de 2016, que cria e extingue empregos permanentes que especifica e dá outras providências. Após a leitura do projeto, o presidente diz que deixará o mesmo para estudo. O presidente diz então que 5 projetos de lei do Executivo foram deixados para estudo e que será marcada uma sessão extraordinária para a votação dos mesmos. Prosseguindo,
o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Legislativo número 1, 2016, e do projeto de lei número 19, de 30 de março de 2016, de autoria da mesa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Ilhéus, São Paulo, e subsídios dos vereadores, presidente da Câmara, prefeito e vice-prefeito, e da outras providências. Após a leitura, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. O vereador Vanderlei, no uso da palavra, diz que com relação a este projeto, é com alegria que eles discutem aumento salarial para os funcionários. Neste caso, está sendo discutido o salário dos vereadores, prefeito, vice e funcionários da Câmara Municipal. Diz que, embora eles tenham legislação própria, independente do Executivo, esse projeto pode ser feito independente se o Executivo vier a dar aumento ou não para seus funcionários. Mas gostaria que esse projeto também ficasse para estudo e que durante essa semana, enquanto o mesmo está em estudo, que eles, vereadores, possam entrar em contato com o prefeito para que ele tenha uma solução quanto à porcentagem que ele provavelmente dará aos funcionários municipais. Diz que 11% não é aumento de salário, mas sim a correção inflacionária dos últimos 12 meses, e acredita que o senhor prefeito, que é uma pessoa de bom coração, como ele mesmo diz, mandará um projeto idêntico a este ou até melhor para os funcionários municipais. Finaliza dizendo que esta é a sua opinião. O vereador Carlos, no uso da palavra, assim como disse o vereador Vanderlei, é muito importante quando se fala em aumento salarial, mas diz ser uma pena que não estão falando dos servidores da prefeitura, que só tiveram aumento no ano de 2014 e que agora já estão em 2016 e nada. Diz que com a legislação própria eles podem fazer o projeto de aumento separado da prefeitura, justamente por causa da separação dos poderes. Diz que no momento da votação da lei orçamentária, mesmo com a crise financeira existente, o orçamento de um ano para o outro aumentou em 5 milhões. Então não há desculpa para não dar aumento aos funcionários da prefeitura. Diz que é complicado dar aumento para um lado e o outro ficar sem, pois o que está sendo dado aqui é só a correção inflacionária prevista anualmente pela Constituição Federal e que tem que ser cumprido. Concorda em deixar esse projeto para estudo, juntamente com os demais. E diz aguardar que o prefeito envie o projeto de aumento dos salários dos funcionários. Desculpa. O presidente diz então que, como dito pelos vereadores Vanderlei e Carlos, o projeto discute somente a correção da inflação, que é um direito previsto em lei, e diz também que a cada 4 anos os vereadores devem votar uma nova tabela salarial dos agentes políticos, e diz que neste ano, até o mês de maio, a Câmara deverá elaborar a nova tabela para valer no próximo mandato. Diz que todos estão sabendo que várias câmaras estão retroagindo em seus salários. Então esse projeto de hoje está corrigindo somente os 11% da inflação. Diz que por lei, os vereadores podem chegar a ganhar até 20% do salário de um deputado estadual, e se hoje os vereadores são tão criticados quanto a seus salários na cidade, que se saiba que eles também precisam de um outro ganha-pão para sobreviver. Acha que com isso o vereador sabe de suas funções na cidade e que deveriam ser só vereadores, pois este é um trabalho desgastante. Pede que fique registrado que todos têm o direito de reajuste salarial, e o projeto, como pedido, ficará para estudo até a próxima sessão extraordinária. Não havendo mais manifestações dos pares, o presidente deixou o citado projeto em estudo. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura do decreto legislativo 1, de 2 de fevereiro de 2016, de autoria do vereador James Gomes de Oliveira, que concede título de cidadão arialvense. Após a leitura, o presidente disse que o projeto estava em votação, sendo o mesmo aprovado pelos vereadores
exceto pelo vereador Fábio Alexandre Soares da Silva, que vota contrário ao mesmo. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para as considerações finais. O vereador Fábio, no uso da palavra, explica o porquê votou contra o projeto de decreto de título de cidadão arealvense concedido ao Dr. Eduardo. Diz que não tem nada contra a pessoa dele, mas sim contra o tempo em que o mesmo está em Arealva. Diz que para isso é preciso de mais tempo em nosso município. Diz que o mesmo não salvou a Santa Casa, como foi dito pela vereadora Julineide, já que a mesma está passando por problemas financeiros, sendo até mesmo alvo de investigações policiais, e o Dr. Eduardo, como integrante da mesma, deveria ter tomado atitudes que não tomou, mas disse que não o culpa por isso, mas volta a dizer que ainda faz pouco tempo que ele está na cidade para fazer merecer o título. Diz que gostaria de fazer uma reclamação indignada quanto ao que vem escrito nos projetos de lei, que é o seguinte: contando com a aprovação, renovam na oportunidade os protestos de estima e consideração. Diz então que eles aprovam os projetos, são considerados pelo prefeito e se não aprovam, são tidos pela cidade como irresponsáveis. E diz ficar indignado com o que ocorreu com o Lago Iago Almerim, que foi afastado de suas funções por questões políticas, e diz que com ele aconteceu a mesma coisa, que ele foi trocado de setor novamente. Diz saber o porquê isso está acontecendo, mas diz que não se nega a trabalhar e que não deve satisfações de nada e que sempre foi uma pessoa honesta. Diz que toda essa indignação é sim dirigida ao senhor prefeito e que ele vai buscar seus direitos perante a justiça e também vai expor tudo o que vem acontecendo nos meios de comunicação. Diz que vai abrir o jogo com o que vem acontecendo na cidade e com ele, e que ele não aceita injustiças desse tipo. A vereadora Julineide, em resposta ao vereador Fábio, diz não tirar sua razão, já que ele tem todo o direito de aprovar ou não o que chega até eles, mas diz que o título de cidadão é entregue à pessoa não pelo tempo em que ela está na cidade, mas sim pelo carinho e estima que se tem pela pessoa, pois sabe-se que quem conhece ou já consultou com o Dr. Eduardo sabe a pessoa boa que ele e responde ao vereador Fábio que ela não disse que o Dr. Eduardo salvou a Santa Casa, que se fosse por isso, teria sido há tempos atrás, já que o que ocorre hoje, ocorre desde a época do Dr. Elson. Diz que o Dr. Eduardo carrega nas costas tanto o Centro de Saúde como a Santa Casa. Diz que eles aprovam vários títulos aqui na Câmara e assim, diz não concordar com as palavras do vereador Fábio, pois sabe que o título é merecido pelo carinho que tem com a cidade e o carinho que as pessoas têm por ele. O presidente disse então que a Câmara está disposta a ajudar a todos e que as portas estão sempre abertas aos senhores vereadores. Diz que já chegou à Secretaria da Câmara o relatório da prestação de contas da Prefeitura do exercício de 2015 e o mesmo está disponível para consultas. Diz também que os projetos ficaram para estudo e voltarão a ser discutidos e apreciados em sessão extraordinária, dada às 48 horas após sua entrega. Não havendo mais manifestações, senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 15 de abril de 2016, e declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 4 de abril de 2016. Vou fazer a aprovação da ata. Vou pôr a ata em aprovação. Julineide. Rony. Aprovado. Maria. Vanderlei. Aprovado, senhor. Carlos. Aprovado. José Eduardo. Aprovado. Fábio. Aprovado. James. Declara a ata aprovada.
gostaria de pedir ao senhor secretário Vanderlei que fizesse, se possível, a leitura da indicação escrita de número 6 de 2016, de autoria do Vanderlei Rissato. Indicação número 6 de 2016. Senhor presidente, Vanderlei Rissato, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade de se colocar placas proibitivas de som alto em todas as praças do município, incluindo também as dos bairros. Justificativa: a presente se faz necessária em decorrência do excesso de som alto nas praças das cidades nos finais de semana, atrapalhando o sossego público e que já foi alvo de abaixo-assinado. Portanto, é imprescindível a colocação dessas placas para inibir o som alto. Câmara Municipal de Arialva, 15 de abril de 2016, Vanderlei Rissato, vereador. No momento, deixo a palavra livre aos senhores vereadores para as indicações verbais. Boa noite a todos. Quanto a essa indicação que foi feita nessa data, já há 2 ou 3 finais de semana, o policiamento está no cumprimento do seu dever, acompanhando, principalmente na praça aqui da Matriz, Praça de São Pedro, e coibindo o uso do som alto, e com isso fazendo a fiscalização também dos veículos e motoristas que utilizam essa via pública. Seria de bom tom que o prefeito colocasse esses emplacamentos para avisar os desavisados que o som alto não é permitido após uma certa hora, que residem aqui no município, e também que avise, que tenha esse aviso aos nossos visitantes, porque eles realmente não sabem que a lei aqui em Arialva talvez não seja a mesma de Acanga, de Bauru e etc. Então, para que não seja pego de surpresa, eu gostaria que fizesse esse emplacamento. E, aproveitando a hora do pedido, vamos pedir ao senhor prefeito, que já estamos no dia 15 de abril, no mês de abril, como todo mundo sabe, é mês de dissídio salarial dos funcionários públicos municipais. Infelizmente, eu até achei que hoje, para nossa surpresa, de última hora viria o projeto reajustando o salário dos servidores, mas infelizmente não aconteceu. Daremos ainda uma chance até o dia 30 de abril, para que ele mande esse projeto, mesmo que seja retroativo para o início de abril, e veremos o que a gente vai aprovar para esses funcionários, que realmente tem muitos aí que estão passando necessidade de verdade. Estão pedindo ajuda em algumas entidades aí, porque não estão conseguindo cumprir com os seus deveres. No momento é só. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite ao nosso público presente. Boa noite aos nossos funcionários. Boa noite a quem nos acompanha através do site oficial da Câmara Municipal. A minha indicação, na rua Juraci João Carrara, ali por mais ou menos no número 130, no bairro José Ricardo. Eu não sei o que aconteceu, mas jogaram ali algumas sujeiras, mas isso faz questão de quase 4 meses, não foi um dia ou outro. Então eu creio que a prefeitura, a minha indicação aqui é no sentido de que a prefeitura vá lá, se ela tiver que tomar alguma providência com quem jogou aqueles galhos lá, ela toma, mas ela tem que retirar aquilo lá. Não é possível ficar em cima da calçada e no meio da rua. Então eu quero uma providência do poder público com referência àquilo lá.
Os vizinhos reclamaram, e com razão, porque falaram que ia retirar, mas fazem 4 meses. Então eu acho que não é justo com quem mora nas imediações passar por um desconforto desse. Com referência também ao que foi colocado aqui pelo vereador Vanderlei, eu concordo com a colocação das placas, que eu acredito que tem que ter mesmo, para regulamentar. Como disse, os desavisados que não sabem. É lógico que eles sabem, porque a hora que a polícia vai lá e faz as autuações, aí fica todo mundo reclamando. E o que nos faz aí ficar chateado, mais uma vez, é com referência realmente à questão do aumento de salário que não veio para vocês, que são funcionários da Prefeitura Municipal. Eu creio, até conversei com várias pessoas por esses dias, que nós, como vereadores, nós estamos cobrando o prefeito. Só que a atitude de encaminhar um projeto para a Câmara Municipal é dele. E a gente fica numa situação difícil, porque como que nós vamos obrigar alguém a fazer alguma coisa que eu não sei se ele não quer ou não tem vontade ou não tem dinheiro, que ele está alegando. Eu disse aqui, já está registrado na ata. Quando nós fizemos a lei orçamentária para esse ano, do ano passado para esse aqui, aumentou em quase 5 bilhões. Eu acho que não tem justificativa, porque vocês não tiveram aumento. 2013, 2014 foi 7%, 2015 não teve de novo e 2016 não vai ter de novo. E sem contar que agora tem um agravante. Quem teve aumento até o dia 5 de abril, quem teve aumento, pôde ter aumento acima da inflação. Quem não teve, está proibido por lei. Então, analisa bem o que aconteceu com os funcionários da Prefeitura. Isso é lei. E cá entre nós. Eu acredito que ele não vai querer descumprir isso daí. Né? Se até agora ele não mandou, então vocês olha a situação que ficou. Não pode agora, é proibido por lei. Ou seja, se é que vai mandar alguma coisa, vai ser correção da inflação. Passou disso aí, não pode. A Câmara Municipal, nós cercamos o projeto aqui, estamos tentando de qualquer forma, mas está difícil. E vocês há de conver conosco que não é falta. Quantas vezes aqui nessa Câmara, nos anais dessa casa, está registrado que foi pedido o aumento para os funcionários da Prefeitura? Muitas, são várias e várias vezes. É só vocês pegar e ler as atas. Só que, infelizmente, nós não somos atendidos. O que acontece com o Poder Executivo? Não sabemos. Era para saber, mas não sabemos. Realmente é uma pena. Como foi colocado, nós vamos aguardar até o dia 30 e torcer e pedir a Deus, né? Porque o que nós vamos fazer? E o que nós vamos falar para vocês? Chega alguém de vocês e vai falar assim: ô vereador Carlos, ô vereador Rony, ô vereador Duzão, e o nosso aumento? Com que cara que nós temos para responder para vocês que não tem? Qual é a nossa cara? Como que a gente fica numa situação dessa? Porque o prefeito não manda para a gente. Nós estamos aguardando, que nós queremos aprovar o aumento de vocês. Mas infelizmente, não vem. Não vem. Mas vamos dar uma oportunidade até o dia 30? Quem sabe, né, eu creio que Deus vai tocar no coração dele e ele vai mandar alguma coisa para vocês. Tá? Muito obrigado. Bom, como foi dito aí sobre o aumento não reajuste, né, Carlos? A partir de agora não tem mais aumento. Do dia 5 para cá é só reajuste da inflação. Hoje foi a última sessão ordinária, mas os vereadores, acredito assim, que se ainda até o dia 30 mandarem, nós estamos dispostos a fazer uma extraordinária. Então, eu gostaria agora de dar entrada no projeto que estava para estudo, passando para a ordem do dia, a leitura da mensagem do Executivo de número 6
e o projeto de lei de número 9, de 24 de fevereiro de 2016, que concede o projeto sobre o estágio probatório. Arialva, 24 de fevereiro de 2016. Mensagem do Executivo número 6/2016. Excelentíssimo Senhor Presidente, o projeto de lei tem a finalidade de estabelecer, caso aprovado, os critérios para a concessão de estabilidade no emprego aos servidores públicos municipais concursados, mediante submissão a estágio probatório consistente na avaliação funcional a partir de sua entrada em exercício. A implantação do estágio probatório é exigência do Tribunal de Contas e busca otimizar os serviços públicos prestados à municipalidade. Ante ao exposto, submetemos a proposta à elevada consideração dos senhores vereadores para deliberação final. Atenciosamente, Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Anderson Pontes Jorge, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Arialva, São Paulo. Quer dar uma lida? Tem lida? Projeto de lei de número 9, de 24 de fevereiro de 2016. Cria e regulamenta a avaliação de desempenho do estágio probatório dos servidores públicos do município de Arialva. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei cria e regulamenta a avaliação do desempenho do estágio probatório dos servidores públicos do município de Arialva. Artigo 2º. Estágio probatório é o período de 3 anos, contados a partir da entrada e exercício do servidor nomeado em caráter efetivo para desempenho de suas atribuições, durante o qual serão apurados os seguintes aspectos durante sua vida funcional. Item 1, frequência. 2, penalidades. 3, participação em cursos, palestras, eventos e congressos com relação ao serviço público. 4, formação educacional. E 5, capacidade de iniciativa. Parágrafo 1º. A Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura manterá o cadastro dos servidores em estágio probatório. Parágrafo 2º. Durante o estágio probatório, a cada 12 meses, o servidor será submetido a uma comissão especial de avaliação de desempenho para fins de aquisição do direito e estabilidade, haja vista em terem seus contratos regidos pela CLT. Parágrafo 3º. A comissão especial de avaliação do desempenho será formada por 8 membros, devendo ser composta obrigatoriamente da seguinte forma: A. Um membro indicado pela diretoria de administração. B. Um professor estável da rede municipal de ensino indicado pela diretoria da educação. C. Um membro indicado pela diretoria de obras. D. Um membro indicado pela diretoria de saúde. E. Um membro indicado pelo gabinete do prefeito municipal. E F. Um membro indicado pela Câmara Municipal. Parágrafo 4º. As responsabilidades pela indicação dos membros da comissão de que trata esta lei, no momento da indicação, também escolherão o respectivo suplente, que submeterá o título nos casos de falta ou impossibilidade de comparecimento aos trabalhos da comissão, ou ainda nos casos de impedimento ou suspensão do titular. Capítulo 2º dos conceitos. Artigo 3º. Para efeito desta lei, considera-se: parágrafo 1º. Avaliação de desempenho de análise a que será submetido a servidor que averiguarão de sua capacidade para o trabalho, tendo uma vista suas aptidões e demais características pessoais, correlacionadas com as atribuições e requisitos necessários ao cargo que ocupa. Inciso 2º. Desempenho e atuação do servidor em fase do cargo ou função que ocupa nos quadros de funcionalismo público municipal, tendo em vista atender às responsabilidades, atividades, tarefas e desafios que lhes foram atribuídos para produzir os resultados que deles se espera.
Inciso 3º, frequência como sendo o dever do servidor em comparecer com regularidade ao serviço para desempenhar com qualidade os deveres e funções inerentes ao cargo que ocupa. Inciso 4º, penalidades. Se refere às sanções aplicadas ao servidor em virtude de descumprimento das obrigações e deveres contratuais e legais. Inciso 5º, capacidade de iniciativa e qualidade do servidor em propor e executar com eficiência determinado trabalho, demonstrando ter conhecimento, precisão e qualidade. Inciso 6º, produtividade como sendo a capacidade que tem o servidor de oferecer bons resultados no desempenho de suas tarefas, cumprindo ou superando as metas pré-estabelecidas. Inciso 7º, responsabilidade, a obrigação do servidor em desempenhar as suas tarefas conforme ordens recebidas, de forma a não acarretar danos à administração pública e aos munícipes. Inciso 8º, participação em cursos, palestras, eventos e congressos. Trata-se de interesse melhorar os conhecimentos do cargo em que ocupa e aplicá-los a favor do município. Inciso 9º, formação educacional. Trata-se do interesse do servidor, após a entrada em exercício do cargo que ocupa, em buscar a melhoria de sua qualificação profissional e intelectual, com a finalidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em suas atividades diárias no serviço público. Capítulo 3 do período e dos procedimentos. Artigo 4º. As normas e critérios para a apuração da avaliação de desempenho do servidor durante o estágio probatório estão definidas nesta lei. Artigo 5º. A avaliação de desempenho do estágio probatório ocorrerá anualmente e suas fases deverão estar concluídas até 2 meses antes do término de cada período de 12 meses de efetivo exercício do servidor. Artigo 6º. 2 meses antes do fim do estágio probatório, deverá estar concluído o processo de avaliação de desempenho do servidor. Artigo 7º. A avaliação do servidor, obrigatoriamente, será feita pela Comissão Especial de Avaliação do Desempenho, que emitirá parecer favorável ou não à aquisição de estabilidade e remeterá o processo à autoridade competente para homologação. Artigo 8º. A confirmação ou não do servidor no cargo e no serviço público municipal dar-se-á sempre com antecedência mínima de 30 dias do término do período de estágio probatório com base nas avaliações anuais já realizadas. Artigo 9º. Caso a avaliação seja contrária à confirmação do servidor no cargo, ser-lhe-á concedido o prazo de 10 dias úteis, contados da ciência, para que apresente defesa junto à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho. Parágrafo único. Ao final do primeiro ano do estágio probatório, o servidor, após ser avaliado em se enquadrado na linha A do parágrafo 3º do artigo 24 desta lei, terá concedido uma única vez o prazo de 6 meses ainda dentro do período de estágio probatório, não podendo ultrapassar este período, para a melhora do seu desempenho. Findo este prazo, o mesmo será novamente avaliado. Ao final, mantendo-se o servidor classificado como de desempenho insuficiente, a este poderá ser aplicado o disposto na parte final do artigo 15 desta lei. Artigo 10º. Apresentada a defesa, a comissão terá o prazo de 15 dias para confirmação ou não da exoneração. Artigo 11º. Confirmada a exoneração, o servidor terá o prazo de 15 dias, contados da ciência, para a interposição do recurso junto à autoridade competente para a decisão final, que terá o prazo de 15 dias para proferi-la. Artigo 12º. Ao ser declarado estável, o servidor ficará habilitado ao efetivo exercício do emprego público. Artigo 13º. A Coordenadoria de Recursos Humanos efetuará os registros pertinentes no
prontuário do servidor avaliado. Artigo 14º. Enquanto em estágio probatório, o servidor não poderá ser designado para exercer cargo diverso daquele para o qual foi nomeado, exceto para exceder cargo em comissão. Parágrafo único. O servidor será sempre avaliado de acordo com a atividade que estiver exercendo. Artigo 15º. O processo de avaliação de desempenho poderá ser antecipado se verificada a qualquer tempo infringência habitual ou constante às normas legais ou contratuais, onde ao final ocorrer demissão. Capítulo 4º de forma da avaliação. Artigo 16º. Será aplicada a avaliação de desempenho pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, contando sempre com a colaboração da chefia imediata do servidor e que estiver lotado. 17º artigo. Sempre que for possível, o chefe imediato deverá participar de todas as etapas do processo de avaliação, porém não tendo direito a voz e voto. Artigo 18º. Os aspectos a serem apurados no desempenho das tarefas do servidor são aquelas constantes nos incisos 1 e 5 do artigo 2º desta lei. Artigo 19º. A ficha de avaliação de desempenho do estágio probatório, estabelecida no anexo 1 desta lei, deverá ser preenchida pelo chefe imediato do servidor e será encaminhada, após a assinatura do servidor, ao departamento pessoal, que por sua vez a submeterá à Comissão Especial de Avaliação e Desempenho. Artigo 20º. O anexo 2 desta lei dispõe sobre os requisitos, conceitos e indicadores de desempenho que servirão de parâmetro para a avaliação. Artigo 21º. O mesmo anexo 2º desta lei estabelece a tabela de pontuação de avaliação no estágio probatório, que servirá de referência para a aplicação, preenchimento da ficha de avaliação de desempenho pela chefia do órgão de origem e assinado pelo responsável do servidor do pessoal, que remeterá à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho. Parágrafo único. No requisito frequência disposto no item 1º do anexo 2, entende-se como aquela ocorrida dentro do período probatório a ser avaliado. Quanto ao item 3 do referido anexo, entenda-se cursos, aqueles patrocinados ou realizados pela administração municipal, sendo os realizados de forma particular, também aceitos a critério da comissão avaliadora. Artigo 12º. O anexo 4º traz um modelo de padrão de boletim de acompanhamento que servirá à respectiva chefia ou serviço pessoal para que assinale atos ou fatos relevantes que possam subsidiar o conceito a ser aplicado ao servidor no momento de avaliação, bem como os atos graves que imponham medidas mais severas ou revelem comportamentos totalmente incompatíveis com a dignidade do cargo ou possível de demissão. Artigo 23º. A pontuação que o servidor deverá obter em média durante a avaliação será de 60 pontos. Parágrafo único. O limite mínimo de 50 pontos da primeira avaliação e condição de aptidão do servidor, abaixo do qual o avaliado será considerado inapto na forma do parágrafo 1º do artigo seguinte. Artigo 24º. Como condição para aquisição de estabilidade, o servidor terá que obter nas 3 avaliações a que for submetido o total de 180 pontos. Parágrafo único. Parágrafo 1º. Quando da primeira avaliação o número de pontos for inferior a 50 pontos, o servidor será declarado inapto para o exercício do cargo, sendo-lhe facultado o direito previsto no artigo 9º desta lei. Parágrafo 2º.
A pontuação deverá ser observada a tabela abaixo, tendo como parâmetro os requisitos previstos no artigo 2º, inciso 1º a 5º desta lei. Inciso 1º, frequência. Artigo 2º, inciso 1. A, 30 pontos. B, 22. C, 15. D, 7 pontos. Inciso 2º, penalidades. Artigo 2º, inciso 2º. A, 30 pontos. B, 22. C, 15. D, 7 pontos. Inciso 3º, participação em cursos, palestras e eventos. A, 5 pontos. B, 4. C, 3 e D, 2 pontos. Inciso 4º, formação educacional. Artigo 2º, inciso 4º. Letra A, 5 pontos. B, 4 pontos. C, 3 pontos. D, 2 pontos. Inciso 5, capacidade de iniciativa. Artigo 2º, inciso 5º. A, 30 pontos. B, 22. C, 15 e D, 7 pontos. Parágrafo 3º. Para efeitos de declaração de estabilidade do servidor sob avaliação do desempenho, deverá ser considerado os seguintes parâmetros. Letra A, de 0 a 59 pontos, desempenho insuficiente. Letra B, 60 a 79 pontos, desempenho suficiente. Letra C, de 80 a 100 pontos, desempenho excelente. Das exposições finais. Artigo 25º. A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho encaminhará ao Departamento Pessoal da Prefeitura os respectivos formulários devidamente preenchidos como parecer único, segundo de sua identificação e assinatura de todos os seus membros e do chefe imediato do servidor avaliado. Inciso 26º. O servidor que já tenha 3 anos ou mais no último cargo ocupado na Prefeitura Municipal de Arealva, na data de publicação desta lei, serão considerados estáveis. Parágrafo 1º. Para os servidores que tenham 2 anos ou mais no último cargo ocupado na Prefeitura Municipal, na data de publicação desta lei, poderão ser feitas 2 avaliações como base na totalidade do serviço público prestado ao município, desde que o servidor se manifeste por escrito seu interesse, devendo, nesse caso, o servidor obter a pontuação mínima de 120 pontos para adquirir a estabilidade. Parágrafo 2º. Para os servidores que tenham menos de 2 anos de serviço público municipal e para aqueles que não tiveram optado pelas avaliações previstas no caput e parágrafo 1º do artigo 26º desta lei, serão feitas 3 avaliações na forma dos artigos 23 e 24 desta lei. Parágrafo 3º. Em caso de avaliação contrária, a confirmação do servidor no cargo terá oportunidade ao procedimento previsto no artigo 9º a 11º desta lei. Parágrafo 4º. A opção feita pelo servidor nos casos previstos no caput e no parágrafo 1º deste artigo poderá ser alterada até a data de recebimento dos documentos pela comissão de avaliação, desde que o servidor faça o pedido por escrito devidamente protocolado no prazo acima estipulado. Artigo 27º. Não será avaliado o servidor que durante o ano esteve afastado do exercício do serviço público municipal por período igual ou superior a 2 meses. Parágrafo 1º. No caso específico do caput deste artigo, a contagem de tempo de serviço será interrompida, iniciando-se nova contagem no dia de seu regresso ao trabalho. Parágrafo 2º. Não serão levados em consideração, na avaliação de desempenho desta lei, os casos de afastamento por período inferior ao previsto no caput deste artigo. Artigo 28º.
As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes. Artigo 29º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação. Arealva, 24 de fevereiro de 2016. Paulo Padanosco Pereira, prefeito municipal. A continuação aqui do projeto tem as avaliações que o funcionário terá no estágio probatório. Uma ficha de avaliação de desempenho do estágio probatório, constando o servidor, o cargo, a data de nomeação, período de avaliação, local de trabalho e data de avaliação, e uma assinatura por uma chefia imediato. Vai ter os requisitos, indicadores de desempenho, requisitos, conceitos, indicadores de desempenho. Inciso 1º, frequência. O dever do servidor em comparecer com regularidade ao serviço para desempenhar suas funções. A. Comparece regularmente ao serviço, até 6 faltas justificadas e nenhuma falta injustificada. B. Comparece satisfatoriamente ao serviço, até 7 faltas justificadas e nenhuma falta injustificada. Letra C. Deixa de desejar quanto ao comparecimento 8 faltas justificativas ou uma falta injustificada. Andamento do serviço acima de 8 faltas injustificadas ou acima de uma falta justificada. Inciso 2º, penalidades. Se refere às sanções aplicadas ao servidor em virtude de descumprimento das obrigações e deveres previstos nos estudos do servidor público do município de Arealva e magistério. Letra A, nenhuma penalidade. Letra B, aplicação de apenas uma penalidade de advertência. Letra C, acima de uma penalidade de advertência ou penalidade de repreensão ou penalidade de multa. Letra D, aplicação de penalidade de suspensão. Inciso 3º, participação em cursos, palestras, eventos e congressos. Trata-se do interesse em melhorar os conhecimentos do cargo em que ocupa e aplicá-los a favor do município. Letra A, participação em 3 eventos no período de avaliação. Letra B, participação em até 2 eventos no período de avaliação. Letra C, participação em um evento no período de avaliação. Letra D, nenhuma participação em evento no período de avaliação. Inciso 4º, formação educacional. Trata-se do interesse do servidor, após a entrada em exercício do cargo em que ocupa, em buscar a melhoria de sua qualificação profissional e intelectual, com a finalidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em suas atividades diárias no serviço público. Letra A, estar cursando ensino em qualquer grau, inclusive a pós-graduação, no período de avaliação. Letra B, estar realizando cursos habituais extracurriculares no período de avaliação. Letra C, realizar cursos esporádicos extracurriculares no período de avaliação. Letra D, não estar cursando e nem participando de cursos extracurriculares no período de avaliação. Inciso 5º, capacidade de iniciativa, disposição natural de estar sempre buscando identificar alternativas para a solução de problemas em seu trabalho e apresentar ideias e novos projetos. Letra A, possui grande iniciativa, procurando identificar sozinho alternativas para os problemas em seu trabalho, na maioria delas, pronta aplicabilidade. B, cumpre as ordens recebidas, sendo raro identificar e apresentar alternativas para a solução de problemas em seu trabalho. Letra C, procura às vezes identificar sozinho alternativas para os problemas em seu trabalho, apresentando soluções. Letra D, necessita de controle e orientação permanentes para a execução dos trabalhos sob sua responsabilidade, não toma iniciativa e evita em geral os trabalhos difíceis. Anexo 3º, tabela de pontuação da avaliação no estágio probatório. No requisito frequência, vai ter a letra A 30 pontos, B 22, C 15 e D 7. Inciso 2º, na penalidades, letra A 30 pontos, B 22, C 15
e D7. Item 3, na participação em cursos, palestras, eventos e congressos. Letra A, 5 pontos, B, 4 pontos, C, 3 pontos e D, 2 pontos. Quarto, formação educacional. A, 5 pontos, B, 4 pontos, C, 3 pontos e D, 2 pontos. Quinto, capacidade de iniciativa. A, 30 pontos, B, 22 pontos, C, 15 pontos, D, 7 pontos. Aí vai ter uma avaliação da data, a chefia, o chefe imediato vai assinar, o Recursos Humanos assina e vai ter o anexo 4º sobre um boletim de acompanhamento do funcionário. Nesse boletim, deverão ser registrados atos ou fatos relevantes em relação ao desempenho do servidor em estágio probatório, que poderá subsidiar as chefias ou coordenação de pessoal no conceito a ser aplicado ao servidor no momento da avaliação, bem como os atos graves que imponham medidas mais severas ou revelem comportamento totalmente incompatível com a dignidade do cargo ou possível de demissão do servidor. Vai ter o relatório do funcionário em estágio probatório com o nome, lotação, cargo, função e os fatos que ocorrerem no tempo de avaliação. Então, esse é um projeto que estava para estudo. Hoje faz 45 dias que estava em deliberação ao plenário e o projeto está em discussão. Com relação ao projeto, realmente se faz necessário um projeto desse estilo para acompanhamento dos funcionários, principalmente os que já estão há vários tempos no cargo, que muitos deles começam a se encostar e não tem quem avalia. Num dos itens aqui fala a questão dos cursos, que serão avaliados também pelos cursos que estão fazendo ou que estão prestando, só que a própria prefeitura não oferece curso nenhum para os funcionários. Então, um ponto negativo já que a gente identifica nesse projeto. Analisando o projeto no seu geral, há vários pontos negativos e outros positivos, sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu já vou declarar meu voto já, e somos em 8 aqui, não quero que ninguém siga pelo meu voto. Pelos últimos acontecimentos que todo mundo sabe o que está acontecendo com os funcionários, perseguição, principalmente dos funcionários contrários politicamente, eu acho que é um projeto bastante perigoso nessa questão. Como eu disse, eu vou declarar meu voto. Meu voto nesse projeto é não. Esse projeto, na verdade, eu acompanhei por esses dias, fiz a leitura dele. É um projeto que existe a nível nacional de país, nós vamos colocar assim, porque todo lugar tem avaliação de desempenho. Não é? Só que ele pode ser levado tanto para o bem como para o mal, realmente, viu, Vanderlei? E eu tenho comigo a percepção de que, quando for a questão política envolvida, realmente a pessoa não vai conseguir passar num critério desse aqui, nem hoje, nem nunca, cá entre nós. Então nós temos que saber pensar da seguinte maneira. Eu fiz aqui. Sempre que possível, o chefe imediato deverá participar de todas as etapas do processo de avaliação, porém, não tendo direito a voz e voto. Quem é que conhece um funcionário se não for o chefe imediato dele? Eu quero saber quem é que conhece. Nós temos aqui, está dizendo que vai um funcionário, da Câmara, o funcionário, ou sei lá se é vereador, vai acompanhar
a comissão. O que é que eu sei do funcionário que está trabalhando na prefeitura? Quem sabe é o chefe imediato dele, esse conhece. Na Polícia Militar existia isso aqui. Eu passei por vários desse aqui. E também, na minha função de sargento, eu era avaliador. Eu avaliava o profissional, porque se ele era meu subordinado, quem avaliava ele era eu, depois ia para o comando superior. E eu passava para ele. Mas é o que eu falava primeiro. Não que uma comissão vai falar, e eu vou ter que engolir o que a comissão falar, sem ter poder de voz e voto. Entendeu, vereador Fábio? Vereadora Maria? Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Então tem alguns pontos que a gente concorda, eu estou dizendo. Existe isso aqui em nível nacional. Só que tem algumas coisas, né, em alguns pontos, e a pessoa chegar isso aqui agora, numa época de eleição, o cidadão for julgado, for fazer for avaliado. Rapaz, eu não acredito que se o cidadão for contra, vai passar numa avaliação de desempenho dessa aqui. Meu voto, eu também vou declarar, é não, tá? Por causa dessas questões que eu estou dizendo, que envolve a política. Se fosse apolítico, eu concordo. Dentro do poder, essa noite eu acompanhei os ministros do Supremo Tribunal Federal fazendo lá a votação dos mandados de segurança que foi impetrado contra o impeachment, que vai ser votado no domingo, que é algo que sobrepõe a qualquer coisa no nosso país e no mundo, né? Porque está em vias aí da presidente ser impedida ou não no exercício da função. E você analisa, eu analisando friamente todos aqueles juízes que lá estão, eu comecei a fazer uma análise, isso foi de madrugada. E tem alguns que são tendenciosos. Se lá acontece isso, imagina aqui. Lá é um processo político, jurídico, aquilo lá, que também a Câmara pode perfeitamente pedir aí uma comissão de inquérito. Ou impeachment também. E por essas e por outras, que a gente analisando o projeto, eu estou dizendo, também vou ser contra. Tá bom, presidente? Obrigado. Realmente o projeto seria de grande valia se tivesse vindo há anos atrás, antes até mesmo do concurso. Infelizmente, uma época difícil realmente, mas como o projeto estava para estudo, já estudamos o projeto, foi lida, teve 45 dias em apreciação. Eu vou colocar o projeto em votação. James? Fábio? José Eduardo? Carlos? Vanderlei? Maria? Rony? Julineide? Declaro o projeto rejeitado. No momento, eu gostaria de deixar em discussão, pois os projetos em epígrafe de mensagem de número 11 e o projeto de lei de número 14 de 30 de março já foram lidos na sessão anterior. O projeto de número 14 de 30 de março dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. O projeto está em discussão.
Em votação, Julineide. Rony. Maria. Vanderlei. Carlos. José Eduardo. Fábio. Rony. James. Aprovado. Maria votou? Sim. 1, 2, 3, 4. O meu voto também eu declaro aprovado. O voto é sim. A mensagem do Executivo de número 12 e do projeto de lei de número 15, de 30 de março, que também estava para estudo e hoje está sendo entregue em votação, ponhado em votação, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para incluir elemento de despesa no orçamento anual. O projeto está em discussão. Em votação, James. Fábio. José Eduardo. Carlos. Vanderlei. Maria. Rony. Julineide. Declaro aprovado o projeto de lei de número 15. A mensagem do Executivo de número 13 e o projeto de lei de número 16, de 30 de março, também lido na última sessão, dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. O projeto está em discussão. Em votação, Julineide. Rony. Maria. Vanderlei. Carlos. José Eduardo. Fábio. James. Declaro aprovado o projeto de lei de número 16, de 30 de março. Mais um projeto que foi deliberado no plenário no dia 4, de mensagem do Executivo de número 14 e do projeto de lei de número 30 de março de 2016. Dispõe sobre suplementação de verbas no orçamento em vigor. R$ 822.006,46 para recursos vinculados referente aos saldos de exercícios anteriores no setor de obras e serviços. O projeto está em discussão. Só uma pergunta. Para que vai ser investido isso? Aonde vai ser? Informações é para recap. É aquele dinheiro do recap asfáltico. Deixa eu só fazer. Eu gostaria, e nós temos que cobrar isso daqui do Poder Executivo, que aqui está aparecendo aqui o projeto de lei e ele fala num valor alto. Nós estamos falando de um valor de 822 mil. Nós estamos sabendo que esse dinheiro ele vai ser destinado ao recap, porque a gente faz tempo que a gente está acompanhando isso aqui e já passou o projeto para fazer o convênio. Mas a prefeitura, ela não pode mandar só isso aqui para a gente. Todas as vezes é a mesma situação, nós temos que ter ciência. Tem que ter lá um desenho do local, o croquis, para a gente saber onde vai ser investido. É obrigado a mandar para o vereador tem que saber disso. Sabe por que ele tem que saber? Porque eu tenho que saber qual é a rua que vai ser usado ali, como é que eu sei? 822 mil, eu sei que na Avenida Matão vai ser usado porque é uma das partes. Nós somos fiscais do Poder Executivo. Vereadores são fiscais, viu, Julineide?
do Poder Executivo. Nós temos que saber. Aqui tinha que vir aqui, ó, uma discussão na Câmara. Naquele momento que veio lá o projeto para a gente fazer a discussão dele, nós tínhamos que ter ali o croquis, falar, ó, isso vai ser usado para isso, isso, isso. Hoje o projeto chega, se nós ficarmos sabendo da boca de alguém, tudo bem, se não ficar, tchau, acabou. É lógico que nesse momento, nessa altura do campeonato, fica difícil a gente falar não, porque a Avenida Matão, que está aquele buraco lá, que tinha um monte e virou um só, não vai arrumar. Então nós vamos ter que aprovar, né? Obrigado. James, está em votação o projeto. Fábio, José Eduardo, Carlos, Vanderlei, Maria, Rony, Julineide. Declaro aprovado o projeto de lei de número 17 de 30 de março. O projeto de lei de mensagem de número 15 e projeto de lei de número 19 de 31 de março de 2016, que cria e extingue empregos permanentes, que especifica e dá outras providências. Eu gostaria que o senhor secretário fizesse a leitura novamente da mensagem desse projeto, senhor secretário. Arealva, 31 de março de 2016. Mensagem do Executivo número 15, 2016. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e aprovação da Colém da Câmara o projeto de lei que acrescenta mais 2 empregos de motoristas 3 no quadro de funcionários do município, justificável pela carência desses profissionais no setor, face à necessidade de se destinar motoristas concursados também para atuarem no SAMU local e outras repartições e extingue 4 vagas de motorista 1, pelo fato do motorista 1 não poder dirigir caminhão, ônibus, ambulâncias e outros veículos maiores, sendo habilitado para dirigir somente carro de passeio. E acrescenta mais um emprego de fisioterapeuta. O emprego ora acrescentado visa a contratação de mais profissionais na área da saúde. Sabemos que a metade da população hoje, incluindo o distrito de Jacuba e os bairros de Santa Isabel e Marilândia, recebem atendimentos domiciliares em pacientes portadores de enfermidades crônicas e ou degenerativas, pacientes acamados, impossibilitados e com indicações médicas. Ocorreu que contamos com apenas um servidor nessa área e, devido à grande demanda, o atendimento não está atingindo a expectativa dos usuários. Esclareço mais que esta contratação se dará nos moldes da Lei Municipal 1572, de 3 de abril de 2009, através do concurso público de provas e títulos com ampla divulgação. Contando com a aprovação, renovo na oportunidade os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Anderson Pontes Jorge, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Arealva, São Paulo. O projeto está em discussão. Boa noite, presidente, nobres vereadores, vereadoras, ao público presente, aos funcionários da Câmara, ao público que nos assiste através do site oficial da Câmara. Eu gostaria muito de aprovar esse projeto, mas em vista do que está acontecendo hoje na nossa prefeitura, onde muitas conduções estão sendo guiadas por pessoas inaptas a essa atividade, pessoas que são concursadas em outras áreas, né, dentro do nosso poder público, estão guiando essas conduções.
E aqui eu vejo o pedido de só 2 vagas para acertar a situação de 2 motoristas só. Sendo que a gente tem aí hoje mais de 10, 15 conduções andando pela cidade. Não são motoristas credenciados, né, dentro do nosso concurso público. Conduções aí sendo guiadas por mulheres aí, não contra elas, mas a favor de que seja aberto mais vagas para poder estar acertando a situação de todos os funcionários, entendeu? Caminhão, ter o motorista de caminhão, a perua escolar, na qual eu vou citar aqui, eu me deparei, né, em Jacuba, nada contra uma mulher dirigir, mas tinha 5, 6 professoras dentro. Eu admiro a atitude de pôr uma condução para poder puxar essas professoras até a sua devido setor onde ela vai dar a aula dela, mas que tivesse um motorista, porque essas professoras estão andando pela estrada, pode ser que uma polícia rodoviária, ou em caso de um acidente acontecer aí e vir, Deus o livre, uma fatalidade, ou algum, né, acontecimento grave assim com uma dessas passageiras sendo professoras, eu creio que a nossa prefeitura vai responder por isso, por não estar com uma pessoa habilitada, documentada, com o curso referido ao transporte de passageiros, entendeu? Então eu acho que o prefeito deveria mandar esse projeto, eu acho que com mais vagas, para poder acertar a situação de todos eles, não de só 2 motoristas, tá? Eu agradeço a oportunidade. E com referência a esse projeto, até o vereador Fábio falou comigo, e eu disse o seguinte: o pessoal da prefeitura, né, que estão interessados também, me ligaram, né, e até então eu me comprometi para votar com o projeto. Eu estou entendendo a dificuldade e o problema aqui, só que tem uma coisa, eu só me dei uma palavra só. Eu falei que eu ia votar sim. Eu gostaria muito que fosse corrigido, só que eu não vou voltar minha palavra atrás, porque eu falei que eu ia votar sim. Se nós tivéssemos antes conversado, né, e ele não tivesse falado comigo antes, depois que eu falar, eu não volto atrás. Veja bem, eu não sou contra a sua colocação, muito pelo contrário. Eu concordo com tudo que foi falado aqui, vereador Fábio. E não é contra... o problema é a palavra que eu dei. Entendeu? Eu não quero que vocês, que são interessados no projeto, me levem a mal nesse caso. Não foi nenhum político que conversou comigo. Quem conversou comigo foi funcionário. Então, para mim, voltar atrás fica difícil. Eu gostaria apenas de dizer o seguinte: eu entendi o que você falou, eu já sei. Só que eu sou de uma palavra só. Quando eu falar sim, é sim. Quando eu falar não, é não, né? E eu tenho, infelizmente, viu? Eu entendi. Eu não estou dizendo que o projeto está certo. Eu estou vendo. Eu entendi. Eu estou dizendo que eu entendi. A única coisa que eu estou dizendo... Não. Veja bem, eu não estou aqui para discutir com ninguém, muito pelo contrário. Eu estou aqui apenas dizendo que eu só tenho uma palavra e quando eu falar, está falado e ponto final. Eu não sou. Eu acredito na seguinte situação. Não vou nem dar prosseguimento na questão do projeto aqui. Sei que não dá certo também, porque se eu não tivesse falado para ele, ia votar contra o projeto. Isso é fato, tá? Só que infelizmente, é que eu estou dizendo, ou felizmente, eu não sei.
eu não sei se vou agradar, não vou agradar dessa forma, tá? Mas eu vou seguir o que manda minha consciência agora, tá bom? Fábio, por favor, não me leve a mal, você entendeu o que eu disse. E você também não pode me levar a mal, vocês vão entender o que eu disse. Esse projeto, ele não está abrindo mais vagas para trazer mais funcionários. Ele apenas vem regulamentar 2 funcionários que estão exercendo função errada. Não estão nas suas funções corretas. Mas nós também, como já disse o Fábio e o Carlos, a gente conhece quase todos os funcionários e a gente vê que muitos veículos da prefeitura estão sendo dirigidos com funcionários que não são da função. Assim sendo, o concurso ainda está em validade, acredito que tenha vários ainda na fila de espera, então por que não, ao invés de regulamentar apenas 2 funcionários, regulamentar todos que estão errados ali? Eu também voto contra esse projeto. O projeto está em votação. James. Fábio. José Eduardo. Carlos. Vanderlei. Maria. Rony. Julineide. Eu, como vereador, eu gostaria de aprovar, na verdade, esse projeto, sabendo-se que não é hora de contratação, mas eu tenho o íntimo de aprovar esse projeto no montante que está contratando uma fisioterapeuta, no qual precisamos no município e tenha consciência de que está sendo pouco uma fisioterapeuta no município. Então, esse projeto vem agrobado e voto sim ao projeto. Declaro aprovado. Eu gostaria de pedir ao senhor Vanderlei, o secretário, a leitura do requerimento de número 4 de 2016. Requerimento 04 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arialva, vereador Anderson Pontes Jorge, vereador Fábio Alexandre Soares da Silva, abaixo assinado, após ouvido o egrégio plenário, na forma da lei orgânica do município e nos termos regimentais, vem respeitosamente solicitar a vossa excelência que requeira ao excelentíssimo senhor prefeito municipal respostas aos seguintes questionamentos: total de números de funcionários existentes nos quadros da Prefeitura Municipal de Arialva, bem como todas as funções e salários dos cargos efetivos, comissionados e contratados. Nestes termos, pede deferimento, Câmara Municipal de Arialva, 15 de abril de 2016, Fábio Alexandre Soares da Silva, vereador. O requerimento está em discussão. Boa noite, agradeço a oportunidade mais uma vez. Esse requerimento eu retorno pedindo aos senhores vereadores, né? Pois esse requerimento eu fiz já em outras sessões e a resposta que me deram foi
somente dos concursados do último concurso, só dos funcionários efetivados pelo último concurso. E nesse novo requerimento, eu venho pedir o número total de funcionários da nossa prefeitura, tá? Tanto como comissionados, como contratados, como efetivos de 10, 20, 30, 50 anos atrás. O número total de funcionários eu gostaria de ter. Agradeço a oportunidade. O requerimento em epígrafe está em votação. Julineide, Rony, Maria, Vanderlei, Carlos, José Eduardo, Fábio, James. Já deu. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Declaro aprovado o requerimento. Eu gostaria de deixar a palavra livre para as considerações finais dos vereadores. O projeto que estava para fazer a leitura de mensagem do Legislativo era de projeto da mesa diretora da Câmara, na qual eu incluía o aumento, não aumento, mas sim equiparação da revisão geral da infração anual, coisa que todo Ministério Público está na lei. Em conversas, até mesmo hoje com o promotor, eu retirei o projeto que estava em estudo, terando assim e formulando um novo projeto para revisão geral somente dos funcionários da Câmara e não para os vereadores. É uma questão de segurança até mesmo a nós vereadores. Está na lei, é regulamentada, mas no momento não podemos colocar o projeto, mas como diz o tribunal e até mesmo o promotor de justiça, para funcionário é obrigado, por lei, a dar esse aumento de equiparação salarial, e que num curso na última sexta-feira em São José do Rio Preto, o tribunal sugeriu que no montante dos anos que vem, do ano de 2017 para frente, o tribunal vai exigir o prefeito a dar seus pulos, porque vai ser obrigado a equiparar o salário mínimo. O tribunal não vai mais autorizar, não tem dinheiro, a folha está estourada. Vai enxugar a máquina pública e vai pagar o percentual. Esse ano ainda não vai pegar no pé, mas a partir do ano que vem o tribunal vai exigir o aumento, como está por lei, todo mês de abril o aumento de funcionário, e não está sendo cumprido. O tribunal exige a dar aumento a partir de 2017. Esse ano ainda não vai ser obrigado, mas a partir de 2017 o prefeito vai ter que se virar nos 30 e dar aumento. Eu quero agradecer aqui ao presidente, pois eu tive aqui na Câmara esse dia, estive conversando com as funcionárias. Seria de muita alegria poder dar o aumento já para esses funcionários, mas desde que tivesse vindo do nosso prefeito o aumento para os funcionários também, que já há muitos anos vem sonhando com esse querido reajuste, o aumento que viesse de melhoria, né?
E eu fico contente de você ter retirado o projeto. Até então pedi para você que se houvesse a possibilidade de separar esse projeto, né, visando o aumento para os funcionários da Câmara, e nós, vereadores, prefeito e vice-prefeito, abrisse mão desse reajuste, pois até então, hoje a gente se vê nas redes sociais aí, onde a maioria do Brasil pede para que abaixe o salário do vereador. Até então, isso eu discordo, eu não acho certo, pois a gente sabe o quanto a gente somos cobrados aí fora, a gente sabe da nossa responsabilidade. Quem corre atrás sabe que é árduo o trabalho da gente como vereador em estar fiscalizando, em estar cobrando do executivo municipal, em estar trazendo os benefícios que o nosso povo precisa. E gostaria sim de que até então, quando vier esse projeto para nossos funcionários, que já tenha vindo o dos nossos funcionários públicos, tá? Gostaria muito que o nosso prefeito, né, pensasse um pouco e se colocasse no lugar deles, pois até então viria um aumento para nós e para ele, e para os nossos funcionários não viria. Então eu iria ser totalmente contra, mas agradeço a sua intenção de ter tirado esse projeto, e quem sabe aí para frente reformular ele, nós estaremos estudando e até então votando. Muito obrigado. Eu só gostaria que, quanto ao projeto que foi retirado, numa forma de ficar registrado em ata, a população, os funcionários e todo o setor público entendesse que a Câmara e Prefeitura não andam juntas. Câmara Legislativo e Prefeitura Executivo. Então o que acontece? A Câmara tem um orçamento e a Prefeitura tem outra. O aumento salarial dos funcionários da Prefeitura vem do prefeito para a Câmara aprovar. E o orçamento da Câmara é elaborado para reajuste salarial anual, como tem em lei todo mês de abril. Então, a consciência tem que ficar registrada e gravada em mente. Todo o setor público que comanda a Prefeitura é por ordem do prefeito. A Câmara é soberana, ela é sozinha, ela é outro setor. Então, ela depende que o prefeito manda para a Câmara ser aprovado. Não depende de presidente, como ligou um funcionário para mim essa semana, metendo a boca, achando que eu tenho o dever de dar aumento aos funcionários, não é pela Câmara, é do prefeito. Então eu gostaria que todos entendessem isso, que se o prefeito mandar, na próxima sessão, que terá que ser ainda no mês de abril, que será extraordinária, estaremos dispostos a aprovar o projeto. No mais, nenhumas considerações finais a mais dos vereadores. Eu agradeço a todos os presentes, a quem nos está assistindo pela internet, a quem nos está ajudando como as funcionários da Câmara. Eu gostaria de agradecer e convocá-los e deixar o dia aqui da próxima sessão no dia 2 de maio de 2016. No entanto, agradeço a Deus, uma boa noite a todos e declaro encerrada a presente sessão. Feito.